Boa noite, meu nome é Morgana Menzel e eu sou a sua repórter investigativa. E hoje a gente vai estar falando sobre elas, as drag queens, esse povo animado, que gosta de ir em festas pra animar festas, que são engraçados e que tem o sonho de entrar no reality show RuPaul's Drag Race, comandada por RuPaula Socorro da Silva. E elas entraram com um sonho neste programa, mas acabaram levando a pior. Acompanhe imagem. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, colocar aqui nos comentários complementos dessa lista, porque a gente tava em live, inclusive a gente faz live lá na Twitch, me acompanha lá, não perde tempo, menino, de me acompanhar na Twitch, porque enquanto a gente tava jogando, a gente começou a conversar sobre essa lista, as pessoas falaram bastante coisa, eu complementei algumas coisas, e eu decidi então trazer agora a lista de drag queens que foram infelizes em entrar em Drag Race e acabaram levando a pior. Primeiro nós temos ela, Sherry Pie. Ela entrou em Drag Race e com certeza essa é uma das finalistas do show, mas eis que no meio da sua respectiva temporada explode uma bomba e uma pessoa anuncia que Sherry Pie se fazia passar por outra pessoa pra extorquir material, fotos, vídeos íntimos. Atores queriam participar de musicais e entravam em contato com ela e ela fingia que entrava em contato com outra pessoa que era ela mesma. Então, através desse ciclo vicioso, ela tinha ferido, extorquido e abusado de muitos caras ao longo da sua carreira. Quando ela entra em Drag Race, investe muito dinheiro em look, ela investe muito do tempo dela pra gravar toda a temporada. E quando a temporada vai ao ar, essas pessoas vítimas da Sherry Pie veem ela na televisão e se encorajam a falar sobre os abusos que ela fazia com eles, ou seja, o Drag Race serviu como uma plataforma nesse sentido positivo para que as pessoas se encorajassem de levar a público o que elas passavam, e a partir disso a carreira da Sherry Pie pode-se dizer que acabou, porque a partir disso ela desativou o Instagram, ela não fez mais absolutamente nada no meio drag, ela foi apagada totalmente da temporada. Cortaram grande parte do material que ela aparecia, não participou da final e foi definitivamente apagada do top 4 da temporada. Bem pouco tempo atrás, ela deu um depoimento para uma televisão local dizendo que ela tinha aprendido com isso, que ela foi diagnosticada com algum tipo de transtorno, que ela estava se tratando, e a entrevistadora pergunta bastante coisa a respeito da conduta dela. Ela disse que ela estava tentando ainda se entender, ou seja, no meio drag, nem as próprias drags aceitam ela como membro da irmandade delas. Outra drag queen bem atingida pelo fator Drag Race foi Tyra Sanchez, vencedora da segunda temporada. A gente pode falar que Drag Race foi danoso pra Tyra Sanchez, porque depois que ela participa da temporada, ela teve esse contato com um grande fandom de Drag Race que nunca foi fácil de lidar. São pessoas que não têm rosto, que simplesmente te atacam a tua família, atacam o filho dela, falam coisas absurdas pra ela sobre questão de competitividade dentro do show e sobre vida pessoal também, passam dos limites, né, do que é ser um fã e viram haters e atacam a pessoa em âmbito pessoal e invadem esse lugar. E ela respondeu, ela se desequilibrou em algum momento e ela não conseguiu manter esse status de celebridade e não dar bola pra isso, o que é totalmente legítimo e entendível, super. E ela acabou então respondendo essas pessoas, atacando essas pessoas, fez comentários, expôs o número de drag queen. Ela acabou se perdendo no meio dessa situação e não sabendo lidar com o tipo de exposição que ela estava tendo e de ódio descontrolado que ela estava tendo, até o momento dela parar de fazer drag e absolutamente abandonar a arte que fez ela ser conhecida como a gente conhece ela hoje. Eu não encaro como culpa da Tyra Sanchez, eu encaro como uma falta de maturidade momentânea diante de uma enxurrada de crítica, mas querendo ou não, a gente pode colocar ela nessa lista sim, porque neste caso o Drag Race foi danoso pra arte e a drag queen dela. Você já deixou o seu like? Porque vem chumbo grosso aí, hein? Drag queens que perderam tudo, tão morando de aluguel. E essa eu tô louca pra falar com vocês, porque a gente vai falar agora de Mimi Motherfuck I'm First. Mimi foi eleita, assim como outras queens que vão vir daqui a um pouquinho na lista, como uma drag queen que não é boa, como uma drag queen que não tem qualidade, como uma drag queen que é desestabilizada, como uma drag queen que ninguém gosta dela. Em uma época ainda que a gente aceitava esse tipo de comportamento, mas se a gente olha hoje pro que faziam com a Mimi durante a temporada dela, a gente pode comparar com o bullying que faz na
escola com algumas pessoas, sabe? É tão nocivo, é tão covarde, é tão canalha que quando a gente olha aquela briga que ela teve no All Stars e aquela briga que ela teve na terceira temporada, dá uma angústia tão grande de não ter ninguém pra proteger ela, porque era todo o cast contra ela, baseado numa questão de qualidade do que se estava cobrando ali, se a drag dela era polida ou não era polida. Tá certo que é uma coisa datada, é uma coisa daquela época, mas o que a gente ouve falar de Mimi First depois das temporadas dela de Drag Race? O grande fandom não vai procurar os roasts dela, não vai procurar a música dela, não vai procurar a arte dela na vida real. As pessoas simplesmente se baseiam no que foi passado em Drag Race e daquela figura chacotada da Mimi First e falam mal dela, fazem piadas e dizem que não é uma drag queen boa e que dizem que não é uma drag queen polida e colocam ela dentro dessa caixa, o que com certeza se tornou muito danoso pra carreira dela. Ela não ser levada a sério baseado em uma edição de um reality show. Então, das duas vezes que ela entrou em Drag Race, ela entrou pra ser atacada e infelizmente ela cumpriu esse papel de novo das duas vezes que ela teve lá. Continuando nessa lista, eu posso falar a mesma coisa de Serena Chacha, que participou da 5ª temporada e agora de um All Stars também, porque eu acho muito grosseiro o modo como se lida com ela. Eu acho que é muito injusto o modo como se joga shade e reforçam estereótipos em cima da drag dela, porque ela pode não ter sido uma drag bem sucedida na temporada e tá tudo bem, assim como várias outras drag queens que não foram bem sucedidas, porque é um jogo no final do dia. Eu acho que a penitência máxima que a drag queen pode ganhar num show estilo Drag Race é ir embora, é ser eliminada. Eu acho que depois disso as pessoas têm que entender que é um jogo. E quando a gente vê ela voltando no All Stars e a gente consegue enxergar a evolução dela, o programa em nenhum momento liga pra ela mostrar quem ela é hoje, pra ela mostrar a arte dela. Eles chamaram a Serena Chacha pra servir desde a entrada dela como chacota de novo. Isso eu acho muito injusto, isso eu acho muito canalha, isso eu acho muito frio de se fazer com a arte dela. Eu me senti totalmente deslocada. Eu assisti a 5ª temporada quando ela foi ao ar, mas quando eu assisti All Stars, eu como ser pensante, como artista, me senti muito desconfortável, senti uma dor por ela, senti uma injustiça por ela. Acho que o programa de nenhum momento foi justo e só ajudou a criar um estereótipo em cima da figura dela, como se fosse uma drag queen que não valesse a pena. Sendo que ela trabalha nesse meio, ela faz peruca, ela precisa da mídia pra ela continuar vivendo da arte dela. E o programa, ao invés de celebrar isso e de certa maneira fazer que nem eles fizeram na última temporada, de celebrar todas as queens, ainda não só mandam ela embora, como mandam ela embora baseada numa chacota que ela traz da 5ª temporada. Então acho que isso é danoso e a carreira dela não deslanchou por causa do show. Depois nós temos ela, Phi O'Hara, participante da 4ª temporada e do All Stars 2, que a gente também pode colocar nessa lista super, que o programa nunca teve a intenção de fazer essa drag queen ser benquista e bem vista pelas pessoas e pelo público. A Phi já deu entrevista dizendo sobre a sua participação nessas temporadas e que ela entendeu, pelo menos na 4ª temporada, que era isso que era a televisão e que ela precisava manter esse personagem junto com a Cheryl, das duas brigarem, as duas se conversavam, as duas eram amigas e elas estavam interpretando um personagem. O fandom, ele não aceitou a figura da Phi e ele levou isso pra fora do show, hostilizando ela e fazendo com que ela se tornasse essa vilã na vida real, o que é muito danoso, o que é muito ruim, porque ela é uma artista e todo artista precisa de público. Depois, quando a Phi volta no All Stars, ela tenta mudar a figura dela, assim como a própria Roxy Andrews fez na mesma temporada, e ela percebe que toda vez que ela sentava dos confessionários, pediam pra que ela falasse coisas maldosas ou continuassem histórias que ela não queria continuar e que ela achava que já tinha terminado. Até que ela entendeu que a edição tava levando ela pro mesmo caminho de novo. Não de redenção, mas de continuar contando a história de uma vilã pra todo mundo que tava assistindo a temporada. O ponto do hate ser tão grande que a Phi perde o amor por fazer drag e ela se encontra várias vezes sentada, chorando nos aeroportos e ligando pra Jiggly Caliente, que é amiga dela, dizendo que acha que não vai conseguir, porque o hate da comunidade é muito grande. Vocês imaginem que o hate de uma drag queen que não vai bem na competição, tipo a Daya Berry agora na temporada, que não passou nem perto
da edição que essas drag queens receberam já levou hate só porque ela tava lá existindo. Imaginem quando o programa decide mostrar as piores partes da convivência de um ser humano e pintar essa pessoa como uma vilã. O alcance que o show tem a nível mundial. Imagine o direct dessas pessoas, as mensagens, os comentários nas fotos. Se imaginem 1 minuto nesse lugar. Vocês iam querer continuar fazendo drag? Será que a gente ia ter amor ainda pela nossa arte? A resposta tá na desistência da Fifi de fazer drag. Hoje em dia ela quer mais ser chamada por Jeremy, ela faz drag só em alguns eventos muito pontuais. Eu acho que isso representa o fim da carreira dela como drag queen. Eu não posso não dizer que Drag Race é o responsável por essa morte. Gente, esse foi meu pensamento e a lista que a gente fez lá na Twitch, que eu gravei pra vocês, pra gente conversar e avaliar junto. Se vocês sabem de mais alguma informação, por favor, coloquem aqui embaixo. E sugiram outros nomes aqui. Vocês viram que a gente foi em âmbitos totalmente diferentes, desde coisas criminosas até de coisas mais de jogo mesmo, que o show decidiu acabar e avacalhar com as drag queens. Podem colocar aqui embaixo que quem sabe a gente faz uma parte 2. E Titia Morgana vai indo nessa. Um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua!